O Brasil é o país mais odiado do poker mundial. E na verdade, isso não é tão ruim assim. Você provavelmente não sabe, mas em algum lugar do mundo, nesse exato momento, existe algum gringo xingando um brasileiro por causa de poker online. Sinceramente, não é por menos. O Brasil hoje é a principal potência do poker mundial. Essa é a minha opinião, mas sinceramente eu acho que eu não estou exagerando quando eu falo isso. A gente tem hoje o jogador mais completo do mundo. O Yuri sempre foi um fenômeno do poker brasileiro, mas cada ano que passa ele vem se consolidando como um dos principais nomes do poker do mundo inteiro. Não à toa, recentemente ele ganhou seu 6º bracelete da WSOP, o que é um marco fantástico. Para além do Yuri, a gente tem um grupo de jogadores que já estão consolidados no que a gente chama de Super High Roller. Super High Roller são torneios de 10, 25, 50, 100 mil dólares só a inscrição. E além disso, a gente tem dezenas de jogadores que não param de evoluir e que com certeza são candidatíssimos a chegar nesse nível em alguns anos. Se a gente vai um pouco mais para baixo, para mid, low e micro stakes, o Brasil vira um fenômeno ainda maior. Você pode fazer o teste agora, aí na sua casa se você quiser. Abre o lobby de qualquer torneio, de qualquer site de poker, que você vai ver que nas cabeças vai ter brasileiro. Esse sucesso absoluto do Brasil no poker mundial me leva a fazer duas perguntas. Como isso aconteceu e por que isso desperta tanta raiva? Primeiro, como isso aconteceu? Eu acho muito interessante a gente falar um pouco sobre o contexto do poker online no Brasil. O Brasil hoje é um dos países com a população mais conectada à internet do mundo. Sério, pode pesquisar, esse é um dado bem impressionante mesmo. Se eu não me engano, em número absoluto de usuários conectados à internet, o Brasil está em alguma coisa tipo 4º ou 5º lugar. Além disso, o Brasil é um país com uma moeda fraca e com uma economia que a gente pode dizer que é no mínimo sensível. Quando você para observar a renda média do brasileiro, transforma ela em dólar e compara com a renda média de outros países com algumas economias um pouco mais estáveis, você percebe que o que pode ser visto como uma boa oportunidade para um brasileiro médio pode não ser vista como uma boa oportunidade para um norueguês médio, que segundo uma rápida pesquisa que eu fiz agora no Google, tem uma renda média de 6 mil dólares por mês, enquanto no Brasil é algo entre 400 a 600 dólares. E qual é a principal consequência disso quando a gente fala de poker online? Primeiro, um disclaimer. É óbvio que quando a gente fala de competir profissionalmente, seja lá a competição que for, a gente sempre vai estar falando de alguns recortes. Existe um recorte social ou econômico da pessoa conseguir preparar a estrutura ao redor dela para que ela consiga passar por aquela fase de aprendizado, onde ela vai estar competindo num nível baixo, com um baixo retorno por algum tempo, sem ter muita certeza se aquilo vai ou não dar certo. Para além disso, existe também um recorte de que cada competição vai demandar algumas características e inteligências específicas. E quando você fala de competir profissionalmente, essas características e inteligências que são exigidas nessa competição vão ser exigidas ainda mais. Então, quando a gente fala de competir a nível profissional, por mais que a gente esteja falando dos níveis mais baixos, ainda é um recorte bem grande. Tá, e por que eu falei isso tudo? Porque quando a gente fala de um jogador ou uma jogadora que já passou por todo esse recorte e conseguiu se profissionalizar dentro do poker, mesmo quando a gente fala de micro ou low stakes, a expectativa de renda é bem superior à renda média do brasileiro, que hoje, segundo a minha pesquisa, é de 600 dólares. E a principal consequência disso é que você não vai ver em países com economias um pouco mais consolidadas jogadores vivendo de micro e low stakes, enquanto no Brasil existem milhares de profissionais. Milhares mesmo, eu não estou exagerando. Além disso, todo esse contexto, que é um catalisador muito forte para o desenvolvimento do poker online no Brasil, gerou também o cenário perfeito para o Brasil se tornar o principal celeiro de times de poker do mundo. Se você não sabe o que é um time de poker, eu vou te explicar. Basicamente, um time de poker é um grupo de pessoas que te oferece uma estrutura para você conseguir se desenvolver no jogo, paga suas inscrições e vocês dividem os lucros obtidos durante esse processo. Normalmente, num time você vai receber o dinheiro para jogar, aulas e algum tipo de acompanhamento do seu desenvolvimento. Hoje o Brasil é evidentemente o principal país em termos de time de poker. Não é o único, existem vários outros times de poker fora do Brasil,
mas com certeza não existe nada igual existe no Brasil. É absurdo. Existem centenas de times de pôquer no Brasil. Hoje, em sua maioria, os principais jogadores de pôquer brasileiros são sócios ou dão aulas em times. Isso faz com que o conhecimento seja cada vez mais espalhado e que cada vez, mesmo em níveis mais baixos, a gente tenha jogadores sendo mais e mais preparados. E isso nos leva um pouco à nossa segunda pergunta. Por que tudo isso gera tanto ódio? Obviamente, existe um primeiro ponto que eu nem me sinto tão apto a falar sobre, que é xenofobia. Existe em praticamente todos os lugares do mundo e o ódio ao estrangeiro é algo que a gente vê acontecendo, muitas vezes de forma mais ou menos estruturada, mas é algo que existe. Particularmente para essa análise, eu não vou levar tanto isso em consideração, até porque, como eu disse, eu não me sinto muito apto a falar sobre. Mas eu trago outros dois fatores que eu imagino que alimentam um pouco essa raiva que algumas pessoas demonstram pelo pôquer brasileiro. A primeira delas é pelo estilo de jogo brasileiro. Desde que eu comecei a jogar pôquer, eu lembro de jogadores estrangeiros falando que o jogador de pôquer brasileiro ele é criativo, que ele tem a ginga, sabe? Um negócio meio futebol, samba e o pôquer misturado com isso. Obviamente, essa é uma análise muito rasa sobre o... Além disso, o que era o pôquer quando eu comecei há 15 anos atrás e o que é o pôquer brasileiro hoje em dia são coisas completamente diferentes. Agora, não dá pra negar que existe algo no estilo de jogo do brasileiro. A minha teoria, e eu posso estar errado com relação a isso, eu quero saber a sua opinião. Na minha concepção, hoje existem pessoas e grupos muito estruturados pesquisando e estudando muito pôquer e desenvolvendo estratégias extremamente agressivas, adaptadas e muito baseadas em teoria e nas falhas que a população comete, criando buracos no seu jogo que essas estratégias avançadas atacam diretamente. Mesmo que muito baseado em estudos muito avançados, essas adaptações podem gerar algumas jogadas um pouco contraintuitivas. E quando você vê um jogador muito bom se adaptando a algo muito específico, à primeira vista isso pode gerar um certo susto. Como eu falei mais cedo, o conhecimento no pôquer brasileiro é muito difundido. Só que quanto mais você difunde esse conhecimento, cada vez mais ele vai chegando de forma menos nítida. Então, algumas pessoas recebem essa ideia que foi construída baseada em muito estudo e muito trabalho de forma tão mastigada que vira quase que um manual de como jogar determinada situação. E isso nunca funciona bem no pôquer. Entretanto, para os níveis mais baixos, pode ser suficiente. E aí, quando você faz essa mistura entre uma estratégia tão adaptada e tão complexa com uma tentativa de gerar um manual de como jogar, podem sair algumas coisas que geram certa raiva. Para falar a verdade, até o brasileiro tem um pouco de raiva de brasileiro. Quem aqui nunca falou a frase, também brasileiro nunca folda, brasileiro isso. E eu tô falando de nós mesmos, que atire a primeira pedra. Mas disso tudo vem também a minha segunda hipótese. Boa parte de todo esse cenário que eu falei só existe graças aos times. Mas da mesma forma que os times foram tão importantes na ebulição desse cenário todo, existe também uma dúvida, uma desconfiança, principalmente para quem não sabe como isso funciona. E, sinceramente, isso é compreensível. Pensa comigo, pôquer é um jogo individual. E aí, de repente, você fica sabendo que tem uma estrutura com 20, 50, 100, 500 pessoas que estão trabalhando quase que de forma coletiva para se desenvolver dentro de um mesmo ambiente. Isso é um pouco assustador e dá para entender. Por mais que isso possa ser feito de uma forma ética e que você tenha esse desenvolvimento feito de forma coletiva, mas a performance de forma individual, como deve ser no pôquer, é compreensível que algumas pessoas tenham suspeitas sobre se isso está sendo feito de forma realmente ética. E se você para analisar historicamente, principalmente mais no começo dessa trajetória toda, você consegue encontrar em alguns momentos dessa história a falta de uma estrutura de base ética mais firme. Mas isso é algo que foi mudando bastante com o passar dos anos. Eu tenho certeza que você consegue encontrar lugares onde as coisas podem acontecer de forma mais ou menos ética. Mas de forma geral, hoje, eu imagino que as coisas funcionem de um jeito muito melhor e muito mais ético. Lembrando que eu não faço parte de estrutura de nenhum time há mais de 10 anos. Então eu não tenho a menor qualificação para dizer o que acontece ou o que não acontece dentro dos times. Mas eu imagino que no mundo inteiro, assim como em qualquer coisa, você vai encontrar alguns lugares funcionando melhor
e outros funcionando pior. Mas com certeza houve um desenvolvimento nisso ao longo dos anos. Bom, o que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho de fazer parte da comunidade brasileira de poker. Muitos dos meus melhores amigos eu conheci no poker e eu não faço ideia do que seria da minha vida sem vocês. Hoje a gente tem a Burricolândia e é como se fosse uma segunda família para mim. Quanto a esse possível ódio que eu falei, é claro que essas manifestações de ódio elas são exceção da exceção. Eu já fui para Las Vegas jogar WSOP inúmeras vezes, já fui para outros lugares também, como Peru, Uruguai, Espanha, e sempre fui muito bem recebido. Então, se você tiver a oportunidade de viajar para jogar poker, pode ir, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai conhecer uma nova cultura, outras pessoas, um outro estilo de poker e vai ser muito divertido. Ainda que algumas pessoas possam ter um pouco de raiva do poker brasileiro. Mas como eu disse, isso não é tão ruim assim.